E nesta manhã eu gostaria muito de ministrar a vocês uma palavra que o Senhor já de algum tempo vem colocando ao meu coração, que está em João capítulo 5. O tema da mensagem é os segredos do leito. Como o nosso leito guarda segredos, né? Como às vezes nós choramos no nosso leito, nós abrimos o coração para o nosso leito e falamos coisas que às vezes nós não temos coragem de contar para ninguém. Os segredos do leito. A história de um homem aprisionado 38 anos pelo pecado. O verso base, João capítulo 5, eu tomo o verso 6 e o verso 8, porque eu os acho muito significativos, e eles dizem assim: Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Que coisa linda, né? Como Jesus é lindo, como Jesus é maravilhoso. E a Bíblia nos traz, nos oferece, nos brinda com 4 evangelhos. São 4 histórias, são 4 relatos distintos acerca da vida e da obra do Senhor Jesus Cristo. Evangelho vem do grego evangelho, né? E significa boas notícias, boas novas. As boas notícias de Jesus, as boas novas de Jesus. E quem conhece um pouco da palavra sabe, você vai lá e você encontra 4 relatos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros evangelhos nós chamamos de evangelhos sinóticos, ou seja, eles têm a mesma ótica, eles contam praticamente as mesmas coisas, com algumas peculiaridades, com algumas características. Por exemplo, Mateus apresenta Jesus como rei. Mateus não se preocupa com outras nações. Mateus escreve para judeu e apresenta Jesus como rei. Marcos apresenta Jesus como servo sofredor. Lucas, porque escreve a um amigo grego, e o grego dá muito valor ao espírito, mas pouco valor ao corpo, pouco valor à humanidade. Então, Lucas escreve para esse amigo mostrando Jesus como o homem perfeito. Esses são os 3 evangelhos que nós chamamos de sinótipos, ou seja, a mesma ótica. É como você dizer simetria, porque esse sim no grego significa a mesma coisa. Ou seja, simetria, a mesma medida, sinótico, a mesma ótica. Mas o evangelho de João é diferente. O relato de João é diferente. João procura apresentar Jesus como Deus. João apresenta Jesus como o Messias. E quando João escreve, por ser o último dos evangelhos escrito, possivelmente entre o ano 80 e 85 do primeiro século, João não tem a preocupação de escrever sobre a vida e obra de Jesus. O propósito de João é mostrar que Jesus é Deus. Por isso, João, ele organiza o seu relato. João, ele traz o seu evangelho para oferecer para nós 7 sinais. São 7 sinais que ele quer usar através dos milagres de Jesus para mostrar que de fato ele é Deus. Tanto que o seu evangelho já começa dizendo que no princípio, repetindo lá o Gênesis capítulo 1, né? Que Deus é o começo de tudo. Quando o Gênesis diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, João agora vai dizer para nós que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tudo que foi criado pelo poder criativo da palavra, esta palavra era Jesus Cristo se manifestando. Então João tem uma preocupação de trazer para nós 7 sinais. Não significa que foram apenas esses sinais que Jesus realizou. Ele realizou muitos outros. Veja a leitura que ele mesmo nos explica no capítulo 20, o verso 30. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Porém, note, João parece que tinha uma predileção pelo número 7, né?
João tinha uma certa... Você vai no Apocalipse, tudo envolve o número 7, né? Mas, de uma forma geral, para a cultura judaica daquele tempo, o número 7 tinha um significado muito forte. Veja Pedro perguntando para Jesus, se eu devo perdoar meu irmão 7 vezes. Jesus fala, não digo 7, mas 7 vezes 70. O 7 é um número que indica a perfeição de Deus. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia. Então, esse 7 sempre teve um significado muito forte. E João agora emenda e diz assim, estes, porém, ou seja, estes 7, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, o propósito do Evangelho de João está exatamente escrito aqui. Demonstrar que Jesus é o Cristo, Ele é o Filho de Deus, Ele é o próprio Deus, Ele é o Messias, Ele é o Salvador. À medida que você crê nele, você encontra vida. Esse é o propósito quando João escreve o seu evangelho. E eu queria rapidamente passar pelos 7 sinais, para não te deixar de todo curioso, porque senão você perguntaria, quais são, pastor, os 7 sinais? E eu já de pronto quero passar por eles, para que você veja e nós nos apossarmos aqui de um dos sinais, para falarmos acerca dele. Primeiro sinal, Jesus transforma a água em vinho, apontando para um novo nascimento, mostrando que só ele tem poder de transformar o velho homem no novo homem, a velha criatura numa nova criatura. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo, louvado seja Deus. O segundo sinal, Jesus cura o filho de um oficial, e é muito bonito, ele fala, vai, teu filho vive, como está lá em João capítulo 4, isso destaca a importância da fé, porque ele é curado pela fé, ele crê, vai, o teu filho vive. Há uma necessidade de se crer, muito se fala sobre a fé nesse texto bíblico, e também aponta para o alcance dos gentios, porque esse oficial não era um judeu, mas era fora da comunidade judaica. Então esse Deus que veio para os judeus, também veio para os gentios. O terceiro sinal, fala da cura do paralítico no tanque de Betesda, João capítulo 5. Havia ali um alvoroço, por causa de que Jesus curou num sábado. Jesus fez um milagre num sábado, mas Jesus é Deus do sábado, do domingo, da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta. Ele é o Senhor dos senhores. Então, nós descobrimos através desse sinal que Jesus é o nosso verdadeiro descanso. Nele nós encontramos paz, nele nós encontramos cura, nele nós encontramos descanso para a nossa alma. O quarto sinal fala da multiplicação dos pães e dos peixes, apontando para Jesus como o pão vivo que desceu do céu. O quinto sinal, Jesus anda sobre o mar. Que coisa mais linda, porque revela como ele é Senhor de toda a criação. A Bíblia já começa lá no Gênesis 3,15, dizendo que da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. E Jesus pisa essa terra, porque há um símbolo, há um valor, há algo muito especial nas pisadas de Jesus. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, diz o profeta Isaías. As pisadas de Jesus. E quando Jesus pisa essa terra, ele é Senhor de todo esse mundo, ele é Senhor de todo esse cosmos, por isso só ele pode andar sobre as águas, louvado seja o seu nome. O sexto sinal fala da cura de um cego com lodo, mostrando que Jesus é a luz do mundo. E o sétimo sinal fala da ressurreição de Lázaro, revelando que Jesus é a ressurreição e a vida. São esses 7 sinais que mostram para nós que Jesus é Deus. E foi exatamente esse o propósito que João levou em conta quando ele escreveu o relato acerca da vida de Jesus Cristo. Ele não quis trazer para nós o nascimento, ele não quis trazer para nós a adolescência de Jesus, ele não quis trazer para nós outras informações que não fossem estes sinais, para que nós pudéssemos entender que Jesus é Deus e que, crendo, nós pudéssemos encontrar a vida eterna. Por isso o Evangelho de João, eu me lembro um professor que dizia que ele é como uma piscina que serve tanto para um bebê como para um elefante. Um bebê porque é uma piscina rasa em que você pode nadar com segurança, ou seja, é um livro que
você pode meditar, você pode estudar, você pode ler. É um livro para qualquer iniciante, mas é também um livro como uma piscina profunda para que um elefante nade. Ou seja, é um livro profundo para que você, ao estudar, conheça verdadeiramente aquilo que Deus quis revelar. Ele é Deus, Ele é soberano e Ele é suficiente. Louvado seja o seu nome. Mas eu quero trabalhar com vocês nesta manhã o terceiro sinal. A cura de um paralítico no tanque de Betesda, o capítulo 5 de João, do verso 1 ao 18. E eu quero te convidar para nós fazermos uma leitura, todos nós juntos, desde o verso 1 até o verso 18, para que então nós possamos depois vir meditando. Eu quero pregar de maneira expositiva, como sempre faço, e peço a Deus para que a misericórdia do Senhor, Ele nos ensine através das Escrituras, da sua própria palavra, nós possamos sair daqui desta igreja, nesta manhã, com a certeza de que Deus falou conosco pelas suas Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler juntos? Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Agora note que está entre colchetes, esse sinal em português é colchete. Esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o seu leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar ao leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, com temor nós nos colocamos diante da Tua presença e cremos, Senhor, no poder da Tua palavra. Te pedimos, ó Deus, nesta manhã, que o Senhor ministre sobre os nossos corações e nos ensine a todos. Quantas dúvidas, Senhor, nós trazemos dentro da nossa alma, por situações, por problemas, por lutas que nós estamos enfrentando, dificuldades que nós estamos passando, situações que nós estamos vivendo, que muitas vezes nós não as compreendemos. Mas nós te pedimos nesta manhã, que a Tua palavra, a Tua Santa Escritura, Senhor, venha e tire dos nossos olhos toda a venda, Senhor, e que nós possamos ver e entender, como João viu e compreendeu, que somente há vida no Senhor. O Senhor é o nosso sábado, o Senhor é o nosso descanso. Fica conosco, estenda a Tua mão sobre a Tua igreja, fale conosco neste momento, Senhor, por meio da Tua palavra. Quero me esvaziar, Senhor, como Teu servo, ó Deus. Quero me entregar a Ti, Senhor, e dizer: usa-me, Senhor, conforme o Teu querer e conforme a Tua vontade. Não a mim, não a nós, não a ninguém nesse lugar, mas somente a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos trabalhar juntos esse terceiro sinal, aquele que aponta para a cura
deste homem no tanque de Betesda. É interessante porque nós temos aqui um conflito entre o legalismo e a misericórdia do Senhor. Enquanto o legalismo mata, em Jesus nós encontramos cura para todas as nossas enfermidades, no corpo, na alma. Por isso nós podemos dizer que Ele é o nosso verdadeiro descanso. Nós podemos afirmar que Jesus é o nosso Shabat, Ele é o nosso sábado e Ele é o nosso descanso. Quando Deus criou o mundo, Deus o fez em 6 dias e descansou no 7º. E a esse 7º Deus deu o nome de Shabat. E Shabat significa descanso. De tal maneira que todos nós somos convidados pelo Senhor a encontrar nele o nosso lugar de descanso. E assim como João parece que tinha uma predileção inexplicável pelo número 7, para não perder o fio da meada, eu, examinando esse texto, resolvi destacar 7 chaves, assim como João. Então, eu quero compartilhar com vocês essas 7 chaves, para que nós também possamos sair daqui entendendo que não a mensagem minha, mas a mensagem das Escrituras é uma mensagem perfeita para aquilo que nós necessitamos. Amém? E a primeira chave que eu quero compartilhar com vocês, ela nos revela como Jesus veio para servir. Como é lindo quando nós olhamos e vemos as atitudes de Jesus, a maneira como Jesus agia, a forma como Ele esteve entre nós, e como é rico quando nós nos voltamos para as Escrituras e podemos, através delas, identificar isso. A palavra começa dizendo assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E é interessante porque não há nenhum problema de nós irmos em festas. Pelo contrário, a gente até brinca com os irmãos, fala assim: nos convide. Se eu tiver possibilidade, eu irei com todo gosto, com toda alegria. É muito bom nós participarmos de festa. E Jesus sobe para uma festa em Jerusalém, a palavra de Deus fala. Mas quando ele sobe a essa festa em Jerusalém, a impressão que nós temos é que ele não foi ali só por conta daquela festa. Então o verso 2 diz assim: ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Ou seja, parece-me que havia uma realidade naquele lugar que era muito conhecida de toda Jerusalém. Todo aquele povo sabia, aquilo era um lugar conhecido de Jerusalém. É como você ir a uma cidade e buscar um certo ponto turístico. Eu imagino, claro, aquilo não era um ponto turístico, eu imagino que aquilo era quase que um hospital a céu aberto. Ali era um lugar de muita tristeza, embora o nome daquele lugar, Betesda, no hebraico significa Bet Hesed, ou seja, casa de misericórdia. Imagina que havia naquele lugar, um lugar ali chamado casa de misericórdia. E quando Jesus sobe àquela festa, Jesus sobe com um propósito maior. Ele não foi àquela festa apenas para desfrutar da festa, mas ele foi propositado àquela festa para visitar aquele tanque de Betesda. E é interessante porque imagino que ele não foi lá com o propósito de conhecer o tanque, mas ele foi lá com um outro propósito, um propósito de se revelar aos seus discípulos, de revelar na casa da misericórdia a verdadeira misericórdia. E quando ele chega ali, nós começamos a entender que Jesus, e aí vem a segunda chave, ele não se move por circunstâncias, Jesus se move por propósitos. Diz o verso 3, nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Ou seja, havia todo tipo de enfermidade. Havia ali naquele lugar pessoas que não enxergavam, haviam pessoas que andavam, mas com muita dificuldade, haviam pessoas ali que nem sequer se moviam. Havia todo tipo de enfermidade naquele lugar. E Jesus faz questão de visitar aquele lugar. Chegando naquele lugar, o verso 4 nos traz aqui eu diria a você, o texto não está afirmando que isso acontecia. Quando você encontra na Bíblia um texto entre colchetes, isso significa que provavelmente, esse texto foi inserido
para dar sentido ao texto original. Ele talvez não faça parte do texto original, dos autógrafos. Talvez ele faça parte de um copista tenha inserido no sentido de dar um melhor sentido ao texto. Mas ainda que nós considerássemos que isso estava no original, o que nós podemos entender do texto é que o texto não está afirmando que isso acontecia. O texto está apenas trazendo esta informação para que nós possamos entender que aqueles homens que lá estavam tinham essa expectativa. Eles imaginavam, eles tinham no seu coração, porque o ser humano, entenda, chega a um certo ponto de tanto sofrimento e de tanto desgaste que ele se abre para tudo que se oferece. Por isso que você vê tanta gente buscando amuletos, por isso que você vê com tanta facilidade as pessoas fazendo promessas, por isso que você vê com tanta facilidade as pessoas indo nesses lugares para tomar passe ou para fazer um trabalho de feitiçaria ou de macumbaria. Eu me lembro uma irmã, uma ocasião, logo que ela chegou na igreja, ela comentava conosco, ela dizia assim, não, eu ia fazer trabalho, mas eu ia fazer trabalho não para o mal, não buscando o mal das pessoas, eu ia fazer trabalho buscando o bem da minha família. As pessoas se submetem a isso por conta do seu sofrimento, mas eu louvo a Deus, porque no sofrimento, muitas vezes, as pessoas são levadas diante do verdadeiro Deus, diante daquele que pode de fato curar. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós estávamos mortos, mas Ele nos deu vida, Ele nos alcançou, louvado seja o seu nome. Então havia uma expectativa, a Bíblia diz, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. É idade para dar com gosto, né? Porque 38 anos, se eu olhar para trás, eu devia ter uns 13, 14, por aí. Eu acho que 38 anos é bastante tempo para você ficar num leito deitado sem se mover, num lugar que eu imagino que não devia ser nada cheiroso, aquela casa de misericórdia, aquele tanque de Betesda. E a Bíblia fala, Jesus vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes, queres ser curado? Ora, é óbvio que havia uma multidão de pessoas ali. E é natural, é possível que nós compreendamos que um homem que estava ali há 38 anos, que esperança esse homem tinha? Mas esse homem não tinha o que fazer. Esse homem não tinha alternativas na sua vida. Ali ele estava, ali ele permanecia. É claro que se Jesus quisesse, ele poderia chegar naquele tanque e curar todos eles. Jesus potencialmente pode curar a todos. Nós dizemos que o sangue de Jesus tem poder para nos limpar, para nos salvar, para nos curar. Jesus, mas você olha e você vê que não são todas as pessoas que são salvas, não são todas as pessoas que são curadas, não são todas as pessoas que são libertas. Embora o sangue de Jesus potencialmente pode curar a todos, pode libertar a todos, pode salvar a todos. Naquele dia, Jesus poderia ter salvado, Jesus poderia ter curado, Jesus poderia ter libertado todo aquele tanque de Betesda, mas por alguma razão, ele escolheu curar aquele homem. Ele foi àquele lugar com um propósito, ele não foi movido pelas circunstâncias, não foram os 38 anos daquele homem que moveu o coração de Jesus, porque possivelmente existiam outras pessoas naquele tanque que estavam ali há 39, há 40, há 50, há 60 anos na mesma situação. Embora o relato não nos informe, mas eu posso presumir que havia muito mais gente, porque é um lugar em que a palavra de Deus fala que jaziam muitos enfermos, de tal maneira que eu imagino que aquele não era a pessoa com mais tempo de casa, se nós podemos chamar assim. Aquele homem era um deles, mas Jesus naquele dia escolheu curá-lo. Jesus olhou para ele e Jesus não se moveu por nenhuma circunstância. Não foi a cronologia que levou Jesus àquele lugar, mas foi a sua misericórdia e o seu propósito. Jesus o viu deitado. No meio da multidão, Jesus olhou para aquele paralítico. E o propósito, mais uma vez, foi mostrar aos discípulos que ele é Deus. Não importa o dia, não importa a hora,
não importa o tempo, não importa o momento, 38 anos, não importa se era um sábado, não importa se aquele homem merecia, se não merecia, porque não foi por merecimento, mas aquele homem recebeu pela graça de Deus. Nenhum de nós que estamos aqui merecemos coisa alguma, nós não estamos aqui por merecimento, não há nada de bom em nós, mas o Senhor manifestou graça, nos alcançando. Nós hoje estamos aqui pela graça do Senhor, porque Ele é Deus. E Ele não se move por circunstâncias, Ele se move por propósitos. Muitas vezes Ele usa as circunstâncias da nossa vida para nos fazer com que nós nos movamos, mas Ele não se move por circunstância. Não é porque você hoje está aqui, coitadinho, porque você está passando por uma luta, porque você está passando por um problema, então Deus hoje Ele tem obrigação de te curar, Ele tem obrigação hoje de mudar a sua história. Não veja dessa maneira, não pense dessa maneira. Tudo que nós recebemos de Deus é favor imerecido, é graça, vem por bondade dEle, não vem por merecimento nosso. A nossa salvação não é fruto de obras, a nossa salvação, ela veio de graça mediante a fé em Cristo Jesus. Louvado seja o seu nome. E é interessante porque quando nós chegamos a esse país, nós às vezes não entendemos o propósito pelo qual nós estamos aqui. Talvez você não entenda o propósito pelo qual você está aqui nessa igreja. Talvez você tenha dificuldade em entender o propósito pelo qual você participa até de um GE, ou pelo qual você está aqui hoje, né? Porque em tudo nós sabemos que Deus tem propósito. Em tudo nós sabemos que Deus se manifesta por meio de propósito. A palavra de Deus fala lá em Romanos 8, 28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E talvez o teu problema que está aí, talvez não tenha 38 anos, mas o pouco ou muito que ele está aí, eu imagino que ele está te incomodando. Talvez o problema que você vem hoje aqui a esse lugar, esse problema que você carrega aí dentro de você, pode não ter 38 anos, mas o tempo que ele está aí, em muitos momentos da sua vida, ele te paralisa. Em muitos momentos da sua vida, ele te leva para um leito. E nesse leito, você pode abrir o seu coração e dizer ali coisas que você não diz a ninguém, mas nesse leito você chora, nesse leito você muitas vezes ali sofre, guardando segredos, escondendo segredos, mas eu quero em nome de Jesus, muito ou pouco, não importa, o meu desejo é que a palavra de Deus hoje saia do papel, é que essa palavra de Deus saia hoje dessas simples letras e elas possam entrar no seu coração e você entender que Ele é Deus e que Ele tem poder no céu, na terra, embaixo da terra, para curar a sua enfermidade, para te libertar, para fazer você tomar o teu leito, para você levantar e para você andar. Quem sabe não chegou o dia da sua vida em que o Senhor esteja olhando para você e dizendo para mim e para você, chega, esse problema acaba hoje. Esse problema tem fim hoje. Que Ele faça sim, porque Ele é Deus e Ele pode todas as coisas. A terceira chave é que, de fato, Jesus é Deus e Ele desfruta dos mesmos atributos do Pai. Veja o que diz o verso 6, preste atenção. Jesus vendo deitado, Ele estava naquele tanque, Ele estava olhando para aquele paralítico, Ele estava vendo aquele homem deitado, embora Ele tivesse muitos, Ele olhava para aquele homem, Ele quis alcançar a vida daquele homem, e olhando para aquele homem, diz o texto bíblico, e sabendo que estava assim há muito tempo, como é que ele poderia saber? Como é que alguém talvez tivesse chegado a ele, tivesse saído apresentando e dizendo assim, Senhor, quero lhe apresentar, esse aqui é fulano de tal, ele é coxo, ele está aqui conosco há 12 anos, esse outro aqui é fulano de tal, ele é cego, ele está conosco aqui há 20 anos, e esse outro aqui, ele é paralítico, ele está conosco há 38 anos. É claro que ninguém fez isso, é claro que quando Jesus foi àquele lugar, ninguém falou nada a ele, mas sendo ele Deus, sendo ele dotado dos mesmos atributos do Pai, sendo ele dotado da onisciência, quando ele viu aquele homem, ele sabia exatamente os motivos pelo qual aquele homem ali estava. E com isso eu quero dizer para você, o Senhor conhece o teu problema. E o Senhor sabe exatamente por que é que nós estamos vivendo hoje esse problema. Por que é que nós estamos vivendo hoje essa paralisia em certos aspectos da nossa vida? Por que é que nós estamos passando pela mesma situação? Ele conhece as nossas angústias, Ele conhece os nossos problemas, Ele conhece as nossas lutas. E Ele sabe que a resposta demorada enfraquece o coração. Mas Ele sabe também que o verdadeiro ouro, ele é provado
no fogo. E o teste do tempo, meu irmão, vem na vida de todo cristão. Todo cristão precisa passar pelo teste do tempo. E há certos problemas, há certas lutas, há certas dificuldades na nossa vida, que nós oramos e dizemos, Senhor, até quando? E parece que vem a voz e fala assim, a minha graça te basta. Tira esse espinho da minha carne, Senhor, até quando? E a voz vem e repete para nós, a minha graça te basta. Tem problemas que nós vamos carregando e nós não sabemos por quê. Nós não entendemos o porquê, mas não nos cabe entender o porquê, cabe confiar em Deus. Confie no Senhor, confie em Deus. Ele sabe o seu problema, como ele sabia o problema daquele paralítico. A quarta chave, e essa eu acho uma chave muito interessante, porque ela fala de nós, não do Senhor, mas ela fala de cada um de nós, e ela nos remete a algo muito importante. Muitas vezes, ou eu diria para você que nem sempre, nós somos honestos com a realidade e não entendemos que Jesus é tudo o que nós precisamos. Volta comigo para o texto. No verso 6, Jesus pergunta para aquele paralítico, queres ser curado? Queres ser curado? E o que o paralítico responde para ele no verso 7? Ah, Senhor, eu quero. Não. O paralítico responde a Jesus dizendo assim, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Mas Jesus não perguntou para ele por que é que ele não havia sido curado. Jesus perguntou para ele se ele queria ser curado. E é interessante porque se nós olharmos na história bíblica, desde o Éden, o ser humano está sempre procurando alguém para colocar a culpa do seu fracasso, alguém para colocar a culpa do seu insucesso. Nós, sem perceber, nós estamos sempre atribuindo ao outro. A culpa é da minha igreja, a culpa é do meu pastor, a culpa é do meu GE, a culpa é do meu líder, a culpa é do meu marido, a culpa é da minha esposa. Essa situação está acontecendo na minha vida por causa do meu pai, por causa da minha mãe. E nós estamos sempre buscando um culpado para as nossas realidades. E isso mostra o quanto nós não somos honestos conosco. Às vezes você não é honesto com você mesmo, como aquele paralítico não foi honesto com ele mesmo. Jesus perguntou para ele se ele queria ser curado, e ele logo saiu encontrando culpados para querer se justificar diante de Deus, porque ele não havia sido curado ainda. Ah, porque quando eu vou, alguém desce no meu lugar. Mas não foi isso que Jesus perguntou a ele. Quando nós vamos para as Escrituras, vou lhe dar um exemplo. Quando nós falamos, por exemplo, de maldição hereditária, então nós vamos aos textos bíblicos e nós nos apegamos àquilo que está escrito lá em Êxodo. Se repete depois lá em Deuteronômio, quando a palavra de Deus fala, porque eu sou o Senhor que visito a maldição até a terceira e quarta geração daqueles que me desobedecem, daqueles a quem se voltam contra mim. Mas quando você vai lá no profeta Ezequiel, no capítulo 18, o profeta Ezequiel diz para eles assim, repetindo um dito que havia há muito tempo em Israel, que eles diziam assim, porque os pais comeram uva e os dentes dos filhos se embotaram. Então ele diz assim, deixa eu explicar uma coisa para vocês, não é assim não. Não é assim não. O Senhor diz assim, porque toda alma é minha, a alma do pai é minha, a alma do filho é minha. A alma que pecar, ele diz, essa morrerá. Essa morrerá. Então nós precisamos ser honestos conosco e entender que muitas vezes nós não podemos atribuir a culpa ao meu pai, a culpa ao meu avô, a culpa ao meu tio, a culpa não sei quem quer que seja lá. Nós precisamos ser honestos e dizer, eu estou fazendo a mesma coisa que meu pai fazia. Ah, porque eu apanhava quando era criança e agora que eu sou pai eu bato no meu filho com gosto. Ah, porque o meu pai me fazia passar fome, agora eu faço o meu filho passar fome. E aí talvez alguém vá lá, porque isso é maldição hereditária. Isso não é maldição hereditária. Isso é falta de arrependimento. Isso é repetição de atos que não deram certo no passado e que não vão continuar dando certo no presente e não continuarão dando certo no futuro. É necessário que nós sejamos honestos. É necessário que nós mudemos as nossas atitudes, é necessário arrependimento, é necessário metanoia, é necessário mudança de atitude. Então quando nós, pode louvar o Senhor com as palmas, louvado seja Deus.
Quando nós mudamos as nossas atitudes, nós podemos colher o novo fruto daquilo que nós plantamos. Isso é caráter. Nós aprendemos que caráter é repetição de atos. É diferente do temperamento. Nós entendemos que o caráter nós vamos trabalhando. À medida que eu vou repetindo atos, aquilo vai se tornando uma atitude, aquilo vai formando o meu caráter. Mas à medida que eu mudo, à medida que eu pratico novas atitudes, aquilo muda o rumo da minha vida. E o que Deus está nos ensinando através desta chave é que nós podemos mudar o rumo da nossa vida à medida em que nós mudamos a nossa mentalidade. Pare de colocar a culpa nos outros e reconheça a sua própria responsabilidade. Se o seu pai no passado fez algo, se a sua mãe no passado fez algo, se o seu marido no passado fez algo, você não precisa repetir e fazer as mesmas coisas. Eu trabalhei muitos anos pregando evangelho em lugares de favela, em lugares muito pobres. E eu me lembro muito bem de pessoas que, embora nascidas naquele lugar, pessoas que, embora tiveram, pessoas da família, irmãos, gente que se envolveu com crime, se envolveu com tráfico de drogas, mas ainda assim, ali no meio daquele lugar, havia gente decente, havia gente que não se envolvia, havia gente que havia entregue a sua vida ao Senhor e não fazia parte daquelas pessoas que estavam trabalhando no tráfico, daquelas pessoas que estavam roubando, daquelas pessoas que estavam fazendo o que não prestava. Quando nós mudamos as nossas atitudes, nós podemos esperar de Deus uma boa colheita. E é o que esta chave está nos ensinando através deste pequeno versículo. E aí nós avançamos para a quinta chave. A quinta chave nos mostra o quanto Jesus é misericordioso. Porque, repetindo entre nós aqui, ele não escolheu aquele paralítico por méritos, mas ele escolheu aquele paralítico por graça. Assim como Deus não viu nada de bom em nós, Deus nos escolheu pela sua graça. A Bíblia fala que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. A Bíblia fala que nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que opera nos filhos da desobediência. Nós éramos exatamente essas pessoas, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade do nosso coração. Mas a Bíblia fala que Ele nos deu vida. Ele nos amou. Ele nos criou para o louvor da sua glória. Ele nos alcançou quando nós estávamos como ovelhas desgarradas. Nós éramos cegos, guiados ao matadouro, mas Ele nos alcançou. Veja o verso 8. Então lhe disse. Ele não questionou o paralítico. Ele não disse algo ao paralítico pela resposta do paralítico. Porque ele não foi lá para ouvir uma resposta do paralítico. Ele foi lá para curar o paralítico. Queres ser curado? E o paralítico saiu respondendo isso, aquilo outro. Mas Jesus olhou para ele e falou, levanta, toma o teu leito e anda. Ele só disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. Como é misericordioso esse Deus. E imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era um sábado. Então isso nos leva à próxima chave. E a próxima chave, ela é muito importante. Talvez eu diria a você que venha a esse lugar, louve a Deus, porque a palavra de Deus pode nos ensinar coisas tão profundas que vão transformar a nossa vida. E eu quero, através desta chave, trazer algo a você, que há muito tempo Deus me ensinou e que abriram os meus olhos e me deu um entendimento assim muito claro acerca daquilo que acontece ao nosso redor. A Bíblia nos ajuda a compreender pelo menos três razões pelas quais nós ficamos enfermos. E eu quero falar nesta chave, como o pecado gera consequências drásticas. A sexta chave trata do pecado como uma consequência completamente drástica. O texto bíblico fala para nós. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ou seja, o motivo pelo qual aquele homem estava 38 anos naquele leito não era outro senão o pecado. Mas eu pergunto a você, toda enfermidade é fruto de pecado? Sempre que nós ficamos enfermos é por causa do pecado? E eu olhando para as Escrituras, eu posso dizer que há pelo menos três motivos
pelo qual o ser humano fica enfermo. No corpo, na alma, seja como for. Existem pelo menos 3 razões que a Bíblia nos oferece para explicar as mazelas da nossa vida, para explicar o mal da nossa vida. E a primeira delas começa lá no Éden, quando o homem peca. O Senhor chega para Adão e diz: maldita é a terra por tua causa. E todos nós vivemos numa terra que nós precisamos entender, a queda não afetou somente o ser humano, a queda afetou todo o cosmos criado. Todo esse mundo, toda essa terra foi afetado pelo problema da queda. Quando hoje você ingere essas comidas cheias de agrotóxicos, quando hoje você ingere essas comidas industrializadas, quando hoje você é uma pessoa viciada em açúcar, tudo isso é fruto desse desequilíbrio, porque a terra se tornou maldita. Quando você vê guerras, quando você vê tanta catástrofe, quando você vê a natureza se manifestar. Eu não entendo por que é que veio lá uma chuva e matou 100 pessoas lá na encosta do morro, e aí as pessoas ficam quase que culpando a Deus, quase que atribuindo a Deus a responsabilidade por aquilo. Maldita é a terra por tua causa. Maldita é a terra porque os nossos pais pecaram. Maldita é a terra porque um dia o homem pecou. E nós não podemos atribuir a Deus a responsabilidade daquilo que acontece no mundo. De tal forma que se nós sofremos no nosso corpo o impacto daquilo que essa terra, infelizmente por ter se tornado maldita, ela provoca, câncer, vários tipos de câncer. Nós nem sabemos de onde vem, mas nós sabemos que é fruto de algum desequilíbrio desse mundo que nós vivemos. Então nós precisamos ser justos e lembrar que tudo isso é fruto da maldição que está sobre a terra. Esse é um dos problemas, essa é uma das razões pela qual o ser humano enferma e morre. E talvez um dia muitos de nós que estamos hoje recebendo esta mensagem, ficaremos um dia enfermo e morreremos talvez dessa enfermidade, porque a Bíblia fala de grandes homens de Deus, como o profeta Eliseu, que morreu de uma enfermidade. Talvez um dia nós passemos por isso, se até lá Jesus não voltar e nos levar embora dessa terra, ainda vivos, transformados, com o corpo glorificado. Uau, todo mundo fica imaginando, fala: Jesus, me leva embora dessa terra, que eu não tenho que passar pela morte, eu quero ser arrebatado. Glória a Deus. Eu quero dizer a você que passar para Cristo é muito melhor, diz o apóstolo Paulo. Então, se nós tivermos que morrer, seja lá qual for a morte, se tivermos que ser martirizados para louvar o nome do Senhor, que assim seja. Tiver que morrermos por amor ao Evangelho, por amor à palavra, por amor ao testemunho, que assim seja, porque Deus sabe que um dia chegará a nossa hora, não de nos desligarmos dele, mas de nos ligarmos a ele eternamente. Amém. A segunda razão pela qual nós sofremos, pasme, é pela nossa fidelidade a Deus. Você conhece a história de Jó? Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Então um dia Satanás foi lá incitar a Deus e disse: pele por pele, tudo que o homem tem ele te negará. E o Senhor falou para ele: vai, estende a tua mão sobre ele, poupa apenas a vida dele. E Satanás sai da presença de Deus, chega em Jó, tira tudo que Jó tem, toca na saúde de Jó, leva Jó ao extremo, ele recebe uma palavra da própria esposa dele, dizendo: nega o teu Deus e morre. Jó se apega a um caquinho de telha, e com aquele caquinho de telha que não abria sua boca, que não o criticava, que não o condenava, que não o acusava, ele coçava as suas feridas. Jó sofreu pela sua fidelidade a Deus. E eu quero dizer a mim e a você, é possível que nós passemos por dificuldades nessa terra, é possível que nós enfrentemos situações nessa vida, não por causa da maldição da terra, mas porque Deus tem um propósito, e o propósito de Deus muitas vezes é através da sua enfermidade, é através do seu problema, é através dessa situação, dessa angústia que você vive hoje, glorificar o nome dele na sua vida. E se assim for, meu irmão, que você aprenda a passar pela luta, dando glória a Deus e aleluia, que você passe pelas provas
olhando sempre cada dia mais para o Senhor, porque Ele é autor e consumador da nossa fé. Se você está vivendo hoje uma situação pela qual você sofre por causa da sua fidelidade, eu quero lhe animar, eu quero lhe encorajar e dizer, irmão, continua fiel, continua assim, firme no Senhor, porque o choro vem por uma noite, mas a alegria vem pelo romper da manhã. Creia no Senhor, Ele está usando a sua vida talvez para alcançar a vida de outros, e louvado seja o seu nome, porque você receberá galardão por isso. E a terceira razão pela qual nós sofremos é exatamente o verso 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha, que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ou seja, o problema daquele paralítico não era outro, senão o seu pecado. E é possível sim, meu irmão, que você esteja hoje aqui passando por lutas, passando por problemas, fruto de um pecado. É possível sim que nós estejamos enfrentando angústias na nossa vida, que não decorram da maldição da terra e nem da nossa fidelidade a Deus, mas por causa de algum pecado que nós cometemos contra Deus ou contra o nosso irmão. Então nós precisamos entender, o pecado é pior, meu irmão, do que qualquer doença. É mais danoso que a morte. A doença e a morte, elas não podem nos separar de Deus. Mas o pecado afasta o homem de Deus por toda a eternidade. Cuidado. Se hoje há aí algo na sua vida que está te levando a essa enfermidade, isso pode ser o pecado. E o médico dessa enfermidade continua sendo Jesus Cristo. E o remédio para a cura dessa enfermidade continua sendo o arrependimento. As coisas não mudaram. Pecado não se resolve tomando atitudes sociais. Uma pessoa que está em fornicação e casa, ela não resolveu o problema do seu pecado. Ela resolveu um problema social. Uma pessoa que está em fornicação e casa, ela deve antes se arrepender, pedir perdão ao Senhor, confessar o seu pecado e abandonar, e viver corretamente na presença do Senhor. Vamos para a sétima e última chave. A palavra do Senhor fala que enquanto aqueles judeus se espantaram porque Jesus havia curado num sábado, nós podemos aprender com ela que Jesus é o Senhor de todas as coisas. Verso 10 até o verso 18, diz assim, vou pular apenas o verso 15. Por isso disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas, pasme, num sábado. Inicialmente eles perseguiram o paralítico porque ele havia tomado o seu leito. Então eles disseram, não é lícito você levar o teu leito num sábado. Mas agora eles perseguem Jesus, não é porque Jesus tomou o leito no sábado, mas é porque Jesus curou num sábado. Olha que ponto chega o legalismo. Olha que ponto chega a situação, a cegueira de um homem, quando ele não entende o amor que há nas Escrituras, quando ele não entende o amor que há em cada manifestação, em cada gesto trazido pelo Senhor na nossa vida. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas do sábado. Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. E com isso nós aprendemos que nós não temos como limitar o Senhor. Nós não podemos dizer para Deus, faça desse jeito. Faça na segunda-feira. Amanhã, quando eu acordar, faça um milagre em mim. Nós não podemos limitar o Senhor. E se Ele quiser fazer um milagre hoje? E se Ele quiser fazer um milagre agora? Deixa para amanhã. Eu tenho certeza que você vai falar, não, deixa para amanhã não, faz hoje. Porque todos nós esperamos do Senhor. E nós não podemos limitá-lo. Ele faz como Ele quer, Ele cura quem Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer, porque Ele é o Senhor. Ele é o nosso Shabat, Ele é o nosso sábado eterno. Ele é o nosso descanso. Eu posso dizer a você que quem encontra Jesus, encontrou tudo o que precisava. Às vezes nós fazemos uma leitura equivocada do Salmo 23,
quando nós dizemos, o Senhor é meu pastor e nada... Então nós pensamos assim, se o Senhor é meu pastor, Ele vai me dar tudo. Se o Senhor é meu pastor, eu vou ter a minha casa, eu vou ter o meu carro, eu vou ter o meu iate, eu vou ter o meu avião, eu vou ter... E aí nós ficamos imaginando, ou olhando para Jesus como aquele que tem a chave do banco, como aquele que tem a chave do cofre, como aquele que tem, quase que por obrigação, que nos dá tudo. Porque nós não entendemos, ou nós fazemos uma leitura equivocada do texto. E eu queria terminar dizendo, porque o Senhor é meu pastor, nada me faz falta. Meu filho me passou uma versão em inglês, e eu achei tão interessante, e ela diz assim, The Lord is my shepherd, I have all that I need. Eu tenho tudo o que eu preciso. Ele é meu pastor. Eu tenho tudo o que eu preciso. Ele é o meu pastor. E porque Ele é o meu pastor, eu não sinto falta de nada. Se eu tenho muito, eu me alegro. E se eu não tenho nada, eu me alegro, porque eu aprendi a viver alegre em toda e qualquer circunstância. Sei estar abatido e sei ter abundância. Sei passar fome e sei ter em grande abundância, em grande excesso. Em todas essas coisas, Paulo fala assim, eu fui instruído. Eu posso todas as coisas. Ele fala, por que eu posso todas as coisas? Eu estou em Cristo. Porque nele, Ele me fortalece. Quem leu a carta de Filipenses, quem conhece Filipenses, Paulo fala 7 vezes, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor, só tem uma forma de nós nos alegrarmos no Senhor, é nós descobrirmos que Ele é tudo que nós precisamos. Tudo que eu preciso está no Senhor. Tudo que você precisa está no Senhor. Tudo que aquele paralítico precisava estava no Senhor. Se hoje você o encontrar, se hoje você o buscar de todo o teu coração, Ele nos fez uma promessa dizendo, aquele que me busca de todo o coração, eu me revelo a Ele, eu me deixarei encontrar por Ele. Se hoje você buscar o Senhor, tudo que você precisa, às vezes você olha a situação da sua casa, às vezes você olha a situação do seu casamento, às vezes você olha a situação do seu trabalho, das suas finanças, às vezes você olha a situação da sua saúde, e você fica falando para Deus, Deus faz desse jeito, Deus faz daquele jeito, Deus faz assim, faz isso no meu marido, faz aquilo no meu filho, Senhor, faz desse jeito na minha vida financeira, Senhor, faz desse jeito na minha saúde. Ei, ora a Deus e diga, Senhor, faz do teu jeito. Eu me rendo, eu entrego a minha vida para o Senhor, eu me rendo, eu não vou expor, não vou colocar limites para o Senhor, eu entrego a minha vida, louvado seja Deus. Enquanto aquele paralítico guardou no seu leito o seu pecado, ali ele permaneceu aprisionado, igreja, 38 anos. Talvez tivesse ali paralíticos de 1 ano, de 2 anos, 5 anos, de 15 anos, de 38, ou até de mais tempo. E hoje nós pudemos entender que muitas das maldições, muitas das paralisias da nossa vida, elas podem ser frutos sim da maldição da terra, elas podem ser frutos da nossa fidelidade a Deus, mas elas podem ser frutos do pecado. Pode ser que você tenha hoje um problema físico, um problema emocional, que você tenha um problema na sua alma, pode ser que você tenha algo hoje que está te paralisando, e há uma voz que continua ecoando nesse lugar e dizendo para nós, queres ser curado? Você quer ser curado? Você quer ser curado desse seu problema, você quer ser curado dessa sua angústia, você quer ser curado daquilo que você está vivendo hoje? Até quando você vai guardar esse segredo no seu leito? Até quando você vai esconder esse segredo no seu leito? Eu não estou aqui te acusando e dizendo o seu problema é fruto de um pecado, mas eu estou dizendo para você, há uma grande possibilidade, porque há 3 razões pelas quais a Bíblia nos oferece a qual nós sofremos. E se o seu sofrimento não provém da maldição da terra, e se o seu sofrimento não provém da fidelidade de Deus, então você tem que ser honesto o suficiente para reconhecer, o meu sofrimento é fruto de algum pecado. E se o seu sofrimento é fruto de algum pecado, há um caminho que a Bíblia nos oferece. Não é escondendo o seu sofrimento no leito, não é escondendo o seu pecado no leito, mas a Bíblia fala, é confessando os nossos pecados, é confessando as nossas culpas. Hoje, essa voz continua ecoando entre nós e dizendo, queres ser curado? Você quer ser curado? Essa voz ainda diz, toma o teu leito,
Para de confessar para o teu leito o teu pecado. Está na hora de você tomar esse teu leito. Está na hora de você levantar. Está na hora de você andar. Como? Não sei. Eu não sei. Eu não sei como Deus pode fazer isso. Eu não sei como Deus pode mudar a sua vida. Um dia Ele mudou a minha. Eu era alguém que ia para o bar às 9 horas da manhã para beber e saía às 9 horas da noite. Eu era alguém que no último aniversário, antes de me converter, eu passei a noite inteira cheirando cocaína. Mas um dia Ele mudou a história da minha vida. E Ele quer mudar a história da sua vida. Talvez você esteja passando por lutas desnecessárias. É possível que alguém esteja sofrendo por fidelidade a Deus. Mas também é possível que você está sofrendo por causa do seu pecado. E essa mensagem que Deus traz aqui nessa manhã, ela nos chama para o mesmo lugar de sempre. A palavra de Deus não mudou, ela continua sendo a mesma. Ela continua chamando pecado de pecado. A palavra de Deus não mudou, o Senhor não mudou, as Escrituras não mudaram. Talvez se você falasse assim, pastor, prega de forma alegórica, eu não consigo. Eu prego de forma literal, eu prego as Escrituras, e as Escrituras falam, vai, você está curado, não peques mais, não peques mais. E hoje Jesus está dizendo para cada um de nós, não peques mais. A tua enfermidade pode estar relacionada ao pecado, mas eu quero te lembrar, o teu pecado é pior do que a tua enfermidade, porque a tua enfermidade não te aparta de Deus, a tua enfermidade não te leva para fora da presença de Deus, mas o teu pecado te aparta da presença de Deus. E o pecado destrói o ser humano, o pecado nos enfraquece, o pecado tira a nossa força para orar, o pecado tira a nossa força para jejuar, o pecado tira a nossa força para vir à igreja, o pecado tira a nossa força para ir ao GE, o pecado nos paralisa, o pecado nos desanima, o pecado nos tira da comunhão dos santos, o pecado nos afasta da comunidade de Deus. Muitas pessoas que hoje não estão aqui dentro dessa igreja, elas não estão aqui mais nesse lugar, não é por outra razão, senão por causa de pecado. Pessoas que se entregaram ao mundo, pessoas que se entregaram às coisas do mundo, aos prazeres do mundo. E você quer responsabilizar a igreja por isso? Você quer responsabilizar jovens que saíram daqui desse lugar? Ah, mas a culpa é da igreja. Mas se eu sou um homem de Deus, se eu sou um homem temente a Deus, eu posso não ficar aqui nesse lugar, eu posso ir para qualquer lugar dessa terra, mas onde eu for, a luz de Deus vai brilhar em mim. Nós somos servos do Senhor, aqui, ali, ou em qualquer lugar. Não foi assim que a mensagem do Pentecoste nos diz? Deus está dizendo a cada um de nós nesta manhã, chegou o momento. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, diz as Escrituras. Chegou o momento de você se examinar. Chegou o momento de você dizer para você mesmo, chega, até aqui basta. Por muito tempo você talvez guardou esse pecado, ou até hoje cultiva esse pecado na sua vida. Esse pecado vai te destruir, meu irmão. Esse pecado vai acabar com a sua vida. Esse pecado vai acabar com o seu relacionamento, vai acabar com o seu casamento. Sai fora disso. Sai fora disso. Sai fora. Chegou o dia de você tomar o teu leito, levantar e andar. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O pecado nos separa de Deus, mas o arrependimento nos leva para a presença de Deus. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente. Eu não quero expor ninguém. E eu não quero acusar ninguém de pecado. E eu não estou dizendo que você pecou. Mas eu quero dizer a cada um de vocês, talvez aqui nesse lugar eu seja o maior dos pecadores. E todos os dias eu olho para Deus e falo, Senhor, som do meu coração, vê se é em mim, Senhor, algum caminho mau. Senhor, eu fui criado para o louvor da Tua glória. Os dias passam tão rápido hoje. Nós não temos mais tempo para perder. Hoje Deus está te chamando, acerta o teu passo com Ele. Volta o teu coração para o Senhor. Havia um homem, 38 anos, paralítico.
Hoje o Senhor está visitando a casa de misericórdia. Hoje o Senhor está visitando o tanque de Betesda do Doral. Hoje o Senhor está visitando a sua igreja. Hoje o Senhor está visitando a mim e a você. Hoje o Senhor está falando a cada um de nós. Essa mensagem não pode passar despercebida. Essa mensagem, você não pode ir embora daqui dizendo: Deus não falou comigo. Você não pode ir embora desse lugar dizendo: eu não ouvi a voz de Deus. Porque Deus está aqui bradando aos seus ouvidos e dizendo para você: chegou o tempo de libertação. Chegou o tempo de você tomar esse leito, levantar e andar. Chegou o momento de você tirar esse pecado, remover esse pecado, porque ele está te matando. Chegou o tempo de você tirar isso da sua vida. Levanta e anda. Toma o teu leito. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, só o Senhor nos conhece. Só o Senhor sabe aquilo que vai nos nossos corações. Só o Senhor sabe, ó Deus, o que aquele leito já presenciou e já ouviu. Oh Deus, nós somos a tua igreja. Nós somos aqueles, ó Deus, que um dia fomos alcançados pela verdade das Escrituras. E que nesta manhã, Senhor, estamos aqui, não por algum mérito nosso, mas pela tua graça, pelo teu grande amor, pela tua bondade. O Senhor não mudou. É possível que nós tenhamos mudado durante essa caminhada, mas hoje, Senhor, nós queremos fazer o caminho de volta. Hoje nós queremos voltar, Senhor, ao primeiro amor. Nós queremos voltar, Senhor, àquele dia em que o Senhor se revelou a nós, nós te conhecemos e tudo mudou na nossa vida. Hoje nós queremos abrir mão, Senhor, das capas. Nós queremos abrir mão, Senhor, das desculpas. Nós queremos abrir mão hoje, Senhor, de tudo aquilo que nós usamos, todos os artifícios para nos esconder, dizendo que quando nós vamos a essa água, alguém desce antes de nós e por isso nós não somos curados. Não é verdade. Nós estamos aqui, Senhor, hoje nos humilhando na tua presença. Nós estamos reconhecendo, Senhor, que nós somos pecadores. Nós estamos hoje aqui, ó Deus, com o coração quebrantado na tua presença, dizendo o quanto nós precisamos do Senhor. Tem misericórdia da tua igreja. Tem misericórdia, Senhor, do teu povo, porque nós estamos vivendo dias difíceis nessa terra, Senhor. Nós somos bombardeados, ó Deus, por uma sociedade pagã, adúltera, uma sociedade, Senhor, que abomina a palavra, uma sociedade, ó Deus, que se volta contra todos os princípios cristãos. Nós estamos expostos, Senhor, como estava exposta a família de Ló, a esta Sodoma, a esta Gomorra, Senhor. Quantas vezes o pecado entra, Senhor, entra na nossa vida, entra na nossa mente, entra nos nossos olhos, através daquilo que nós vimos, através daquilo que nós ouvimos, através daquilo que nós pensamos, através daquilo que nós falamos e através daquilo que nós desejamos. Mas hoje, Senhor, o nosso desejo é encontrar o Senhor. O nosso desejo hoje é a suficiência de Cristo Jesus na nossa vida. Tudo que nós precisamos está no Senhor. Tudo que nós desejamos está no Senhor. O Senhor tem as melhores promessas. O Senhor tem tudo que nós precisamos. O Senhor tem tudo que nós necessitamos. Nada nos faz falta. Quem tem Deus tem tudo. Quem não tem Deus não tem nada. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Senhor, que a tua misericórdia seja sobre a tua igreja nesta manhã. Que o Senhor venha aos corações e transforme. Talvez alguns que estão aqui não se lembram deste pecado, porque ele já está tão enraizado, que nós mesmos muitas vezes temos dificuldade de enxergá-lo. Mas eu creio que através do Espírito Santo, aquele que nos convence do pecado, eu creio que haverá um momento, Senhor, em que o teu Espírito nos visitará, em que cada um de nós que estamos aqui, aqueles que nos ouvem, serão despertos, serão lembrados, verão o seu pecado, como aquele que vê a olho nu, como aquele que vê face a face. E então eu te peço, que as palavras desta mensagem saltem ao coração de cada um de nós, e que nós possamos nos arrepender.
nos arrepender das nossas mazelas, nos arrepender dos nossos pecados, nos arrepender, Senhor, da prostituição da nossa vida, da prostituição cultural, da prostituição carnal, nos arrepender, Senhor, do mal que nós fizemos aos outros, nos arrepender das mentiras que nós dissemos, nos arrepender, Senhor, da ganância, nos arrepender, Senhor, de tantos e tantos e tantos pecados, mas principalmente, Senhor, nos arrepender de sermos tão independentes, de sermos tão rebeldes, de querermos, Senhor, andar tão distante do Senhor, quando o Senhor é um Deus que nos oferece os braços e que diz: ninguém que vem a mim eu o lançarei fora. Que nós possamos te buscar e te descobrir como tudo da nossa vida. O Senhor é tudo que nós precisamos. Nós te louvamos, Senhor, no nome de Jesus. Amém.